Ted Bundy. Ted Bundy. The Ted Bundy. But the Bundy. Ted Bundy. O assassino em série Theodore Bundy. De Bundy. 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 Ted Bundy. Body. Ted Bundy is Theodore Bundy. Olá, me chamo Pedro Henrique, sou estudante do primeiro período do curso de Direito e nesse vídeo eu vou apresentar uma análise criminológica do caso Ted Bundy. Theodore Robert Bundy é um dos criminosos mais conhecidos da história dos Estados Unidos. O caso Bundy teve grande repercussão na mídia, não por conta dos seus crimes, mas pelo perfil do assassino. Isso porque Bundy não tinha estereótipo que normalmente a gente entende de um assassino em série. Ted Bundy foi um criminoso que atuou principalmente na década de 1970, sendo responsável por diversos homicídios de mulheres jovens. O modo como ele agia envolvia muita manipulação. Ele chegava a fingir estar ferido para se aproximar das suas vítimas. Isso não só mostra planejamento, mas também um controle muito grande da situação. Mas o que mais chama a atenção nesse caso não são só os crimes. É o fato de que ele levava uma vida aparentemente normal. Ele era universitário, estudou psicologia e tinha envolvimento com política, ou seja, ele era alguém socialmente integrado. Um dos episódios mais chocantes aconteceu em 1978, quando ele invadiu a casa de estudantes conhecida como Chi Omega. Durante a madrugada, Ted Bundy entrou nessa casa e fez várias vítimas, o que gerou grande repercussão, porque era considerado um ambiente seguro. Outro ponto que chama muita atenção é que em alguns momentos do seu julgamento, Ted Bundy atuou como seu próprio advogado. O que reforça ainda mais características como necessidade de controle e, até certo grau, manipulação da sua própria imagem. A partir disso, dá para identificar fatores criminógenos importantes nesse caso. No plano individual, por exemplo, aparecem algumas características, como ausência de empatia, frieza emocional e comportamento manipulador. Esses elementos são muito associados sobre estudos sobre psicopatia. No aspecto familiar, existem indícios de uma infância com certa complexidade, principalmente em relação da figura paterna bem definida. E no aspecto social, o que mais chama a atenção é a facilidade que ele tinha de se inserir na sociedade, o que acabava reduzindo qualquer suspeita inicial. No geral, quando a gente analisa esse caso a partir de teorias criminológicas, é possível perceber limitações importantes. A criminologia positivista, representada por Cesare Lombroso, defendia a ideia de criminoso nato, ou seja, um indivíduo que poderia ser identificado por características físicas ou biológicas. No entanto, no caso de Bundy, isso não se confirma, já que ele não apresentava traços visíveis que o diferenciassem de outras pessoas. Além disso, a teoria social desenvolvida por Travis Hirsch aponta que os vínculos sociais funcionam como uma forma de evitar comportamento criminoso. Porém, nesse caso, mesmo com inserção social, esses vínculos não foram suficientes para impedir a prática dos crimes. Por fim, os estudos de Robert Harry indicam a presença de traços de psicopatia, como manipulação, ausência de empatia e superficialidade emocional, que aparecem de forma evidente no comportamento do autor. Indo um pouco mais a fundo na análise criminológica do caso, é possível observar que o comportamento de Ted Bundy pode ser compreendido a partir de uma combinação entre fatores psicológicos e comportamentais. Dentro da psicologia criminal, muitos estudos apontam que indivíduos com traços de psicopáticos, como no caso de Bundy, possuem uma grande capacidade de imitar emoções, ou seja, eles conseguem apresentar normalidade mesmo sem sentir empatia real pelas outras pessoas. Isso ajuda a explicar como ele conseguia conquistar a confiança das vítimas e das pessoas ao seu redor. Outro ponto importante é a questão da escala do comportamento criminoso. No início, acreditava-se que ele apresentava comportamentos desviantes mais leves, mas com o tempo, esses comportamentos foram se intensificando até chegar em crimes extremamente graves. Esse processo é conhecido na criminologia como progressão criminosa. Além disso, existe também a questão do reforço psicológico, ou seja, à medida que ele cometia crimes e não era identificado imediatamente, isso aumentava a sensação do poder e controle, o que pode ter incentivado a continuidade das ações. Outro aspecto relevante é a forma como ele via as vítimas.
Em muitos casos, os criminosos com esse perfil não enxergam as vítimas como pessoas, mas sim como objetos que facilitam a prática da violência sem culpa. Por fim, é possível analisar o caso a partir da criminologia contemporânea, que entende o crime como um fenômeno multifatorial, envolvendo fatores biológicos, psicológicos e sociais ao mesmo tempo. Isso reforça a ideia que não existe uma única causa para o comportamento criminoso, mas sim uma combinação de elementos que juntos contribuem para a prática do crime. No geral, a análise desse caso mostra que o comportamento criminoso não pode ser explicado por um único fator. No caso de Ted Bundy, é possível perceber a presença de aspectos individuais, como traços de psicopatia, fatores familiares relacionados à sua formação e também elementos sociais que facilitaram a prática dos crimes. Além disso, o caso demonstra que nem sempre vínculos sociais são suficientes para impedir a conduta, o que evidencia limitações em algumas teorias quando analisadas de forma isolada. Dessa forma, fica claro que o estudo da criminologia exige uma abordagem mais ampla e interdisciplinar, sendo fundamental para compreender o crime de maneira mais profunda e contribuir para a sua prevenção.